Projeto final: técnico de eletromecânica. Nosso grupo é composto por Michael Renner, Roberto Carlos, Thiago Silva, Wallace Patrick e Wesley Pereira. De início, queríamos agradecer aos nossos instrutores, Fabiano Assis, Paulo Lucas e Guilherme Pacífico, que nos acompanhou durante essa longa jornada. Muito obrigado pelos ensinamentos e pelos momentos compartilhados. Nosso projeto é uma sugestão de automação do magazine de folha separadora de camadas. Este magazine faz parte da máquina paletizadora da empresa Ambev, filial de Jundiaí. De onde veio a ideia do nosso projeto? Durante as aulas, logo após a formação do nosso grupo, foi proposto por um dos integrantes, onde ele nos relatou um defeito que tinha na máquina qual ele opera na empresa Ambev. E qual era este defeito? A máquina não fazia troca de pallet em modo automático. Ao término de folha separadora, o operador tinha que fazer a troca do pallet em manual, tendo que fazer várias intervenções na máquina. O que ocasionou o defeito? Há aproximadamente 7 anos, houve uma troca parcial da máquina, onde se perdeu o programa do magazine e houve a queima de um módulo de saídas digitais do CLP, Siemens Step 7. Durante esse tempo, nada foi feito como tratativa do problema até este ano. E como funciona atualmente? Como eu falei, hoje a troca de pallet é feita em modo manual, pois não tem o controle de acionamentos sequenciais comandados pelo CLP, devido à queima de um módulo. A parte de abertura das guias e das travas, o operador tem que desconectar as mangueiras dos pistões, tem que ligar o transporte e ao perceber que o pallet se encontra no local correto, ele desliga. Não tem o controle por sensores que identifica a presença do pallet. Então, o que a gente pretende é restabelecer esses sinais e fazer com que aconteçam os acionamentos sequenciais. E qual foi a solução encontrada? A gente solicitou para o Roberto entrar em contato com o técnico de automação da linha, onde foi aberta uma requisição de compra deste módulo, que já chegou na linha, e também a parte de sensores. Essa parte dos sensores ainda não está concluída. A gente solicitou a compra de alguns sensores, mas o que ainda não foi atendido. Desenvolvimento da programação. Para essa etapa foi necessário estudar a fundo o funcionamento da máquina, já que boa parte do grupo nunca teve contato com ela. Foi necessário entender o processo da troca e os sensores e atuadores presentes. Mapeamos todos os sinais e sensores necessários e atuadores. Após isto, elaboramos um método em cadeia estacionária e uma programação com linguagem ladder. Para fins de apresentação, utilizamos o software CLP Autos, já que foi nos disponibilizado pelo Senai. Elaboração do protótipo. Essa parte foi bem complicada, pois foi decidido de última hora que elaboraríamos um protótipo, pois até então tentaríamos simular virtualmente, o que não foi possível. Listamos os componentes que seriam necessários para a compra e os que o Senai poderia colaborar emprestando. Após a chegada dos materiais e o afunilamento das aulas de projeto, demos início à montagem de um painel para comando interagindo com o kit de CLP e atuadores. Observação: nosso protótipo é de baixa qualidade, apenas para fins educativos e melhor visualização do processo. Testes e resultado. Foram realizados testes virtualmente e fisicamente, onde não se encontrou anomalias, e a seguir temos os resultados da automação. Confiram no vídeo. Boa noite, senhores. Estamos aqui hoje para a simulação do nosso protótipo. Já ressaltou aí, é um protótipo de baixa qualidade, mas é para uma melhor visualização de vocês. Onde a gente tem aqui, simulando esses 3 motores, 3 trechos de transporte de rolete. A gente tem aqui o nosso kit de CLP disponibilizado pela escola e o nosso painelzinho de comando para acionamento dos motores e das válvulas. Se puder dar um close aqui, né, nas válvulas.
Essas válvulas simulam o acionamento dos pistões trava e de guia de entrada. A gente tem aqui na parte do painel essas chavinhas tic-tac que simulam como se fossem sensores. Vou pedir para o Wallace chegar um pouquinho mais perto que agora. A gente também tem aqui os LEDs de sinalização. Primeiro LED, motor 1. Segundo LED, abrir a guia de entradas. Terceiro LED, ligar o motor 2. Quarto LED, abrir a trava. Quinto LED, ligar o motor 3. A parte das chavinhas. A gente tem a primeira chavinha com confirma. A segunda, sensor falta de chapa. A terceira, pallet no transporte 3. Trava recuada. Pallet transporte 1. Altura do braço. Trava avançada. Guia avançada. Pallet no magazine e guia aberta. Vamos começar então a simulação aqui. A gente tem nesse momento aqui a válvula solenoide mandando o pistão de trava e da guia de entrada ficar avançado. Sendo assim, a gente tem que colocar aqui as chavinhas que simulam os sensores. Trava avançada e guia avançada, a gente tem que deixar ele na posição de ligado. E deixar trava recuada e guia recuada desligado. Como é que começa o processo? Primeira coisa, acabou o papelão. Nesse momento, quando acabou o papelão, o braço vai fazer uma tentativa de 3 vezes, depois que o sensor acusou. Quando ele faz essa tentativa de 3 vezes de pegar a folha, ele tem que parar em posição. O braço parou em posição e o operador confirmou, a gente vai abrir a trava. Neste momento, a gente tem que mudar aqui os sinais da trava avançada e trava recuada, porque nesse momento ela recuou. Então a gente aciona a trava recuada e desaciona a trava avançada. Neste momento vocês podem ver que esses dois motores começaram a girar. Esses dois motores simulam o transporte de saída, motor 2 e 3. Neste momento o pallet vazio do transporte do magazine está se deslocando até o transporte 3, que é o transporte de saída. Quando o pallet vazio chegar no transporte 3, vocês vão observar o que vai acontecer. Desacionou os motores, desligou o transporte e mandou a trava avançar novamente. Neste momento, a gente tem que mudar aqui novamente, porque o pistão mudou o sinal. A trava avançou e o que está dizendo que ela estava recuada, a gente desliga. Ele vai fazer a leitura agora se tem pallet reserva no transporte 1. Acusando pallet reserva no transporte 1, abre a guia de entrada. Abrindo a guia de entrada, senhores, a gente tem que mudar aqui novamente o sensor da guia. Guia avançada e guia aberta. Nesse momento, vocês podem ver que ligou o motor 2 e o motor 1, que é o transporte de entrada. Quando a gente tem o pallet reserva cheio de folha de papelão, ele está se locomovendo no transporte de entrada até o meio do magazine. Quando ele chega no meio do magazine, pallet no transporte 1. Na verdade, pallet no magazine. Quando ele chegou no magazine, acabou o processo. Ele mandou novamente fechar a guia de entrada e o transporte foi desligado. A gente teria novamente que acionar o sensor de guia avançada e desacionar o de guia aberta, pois é a questão dos sinais dos pistões. Nesse momento a gente teria finalizado a simulação. Resolvemos elaborar um desenho técnico do layout da máquina, já que não iríamos alterar a estrutura original e nem adicionar algum componente mecânico novo. A ideia inicial era somente um desenho da vista frontal e superior dessa máquina, mas decidimos elaborar um desenho 3D, utilizando um software de CAD, no caso SolidWorks. Percebemos que um desenho do layout em 3D facilitaria a explicação e o entendimento do projeto, já que é uma operação um pouco complexa, principalmente para quem nunca viu um processo desse tipo. Nessa imagem, podemos ver os componentes que compõem a máquina: esteiras, painel de comando, braço robótico, sensores e as barreiras de proteção. Como ficará após a implementação? Após a implementação, o processo de troca de pallet fará em automático, sem intervenção na máquina por parte do operador, comandada pelo CLP a partir da leitura dos sinais dos sensores e com saída para acionamento dos atuadores.
Nesse vídeo, podemos ver uma pequena animação de como o processo será feito após a automatização. Falando agora sobre custos. Com a automação do processo, se eliminará as intervenções manuais, que atualmente é recorrente, trazendo uma redução no tempo de troca, segurança e ergonomia ao operador. Após uma análise na empresa, foi possível identificar que sem a automatização do processo de troca de pallet, ela tem por ano um prejuízo aproximado de R$ 2.915.618,40. Com a melhoria proposta pelo grupo, teremos um ganho de R$ 2.008.537,12 por ano. Porém, deve-se levar em conta que para a implementação da automatização serão necessárias 18 horas. Caso faça de forma programada, dá para utilizar o tempo de parada do PCM. Sendo assim, precisaríamos parar a linha por apenas 8 horas, acarretando em um prejuízo de R$ 1.242.000. Caso seja feito de forma não programada, terá um prejuízo de R$ 2.484.000. Mas, após a automatização, esse prejuízo de parada programada será recuperado em 230 dias. E se for feito sem a parada programada, o projeto se pagará em 460 dias. E é isso, nos vemos em breve.